Se vocês se esquecerem de tudo que eu falar, lembrem-se disso. É impossível ter uma boa saúde se não se tem uma boa digestão. Dei também algumas dicas para vocês analisarem se estão tendo uma boa digestão. Eu acho que todo mundo aprendeu. Fazer aquela pequena análise clínica em casa. Agora, para se ter uma boa digestão, dependemos de 4 fatores. Primeiro fator, nós dependemos, ou vai estar relacionado, melhor dizendo, a boa digestão vai estar relacionado com a quantidade de alimentos que nós comemos, com a qualidade desses alimentos, com a frequência com que comemos e com a devida combinação desses alimentos, é o que nós vamos falar agora. Notaram que dá para se fazer um resumo bem simples? Poderia ter economizado vocês dias de vir à igreja, não é verdade? Mas a quantidade dos alimentos. Nós vimos aqui no sábado que, ao comermos em excesso, aceleramos o processo de envelhecimento do nosso corpo. E que quando reduzimos a ingestão de alimentos, nós reduzimos o quê? Nós reduzimos as enfermidades, aumentamos a nossa expectativa de vida. Não somente de uma vida a viver muito, mas como que ter uma vida saudável. Agora, é interessante, por exemplo, se nós vermos alguns, através das histórias, nós podemos observar que todos os grandes impérios que passaram por esse mundo e desapareceram, o que levaram esses impérios a desaparecer, que abriram a porta para todos os outros problemas que enfrentaram morais, foi, sabe o quê? A glutonaria. Babilônia conquistou o mundo todo, seus soldados conquistou o mundo todo, foi um grande império, mas quando chegaram os persas às portas de Babilônia, encontraram resistência. Como é que estavam os portões de Babilônia, quase que literalmente? Por que estavam desguarnecidos? Comendo e bebendo, entregues à glutonaria. E quando eles davam festa, não era festinha de um dia não, aquilo durava semanas. E quando eu estive na Itália, na região nas ruínas de Pompeia e Herculano, um guia turista estava mostrando as ruínas, e eu vi que havia certos quartinhos, e eu vi escrito uma palavra assim em latim, vomitorium. Vomitorium. E eu perguntei, o que é vomitorium? E ele começou a explicar, não, é que no tempo ainda do Império Romano, eles davam muitas festas, e as festas duravam semanas. E então, as pessoas entravam naquelas festas, comiam, e depois saíam para a rua para vomitar e voltar para dentro da festa. Então, para ficar uma coisa mais higiênica, o imperador mandou construir os vomitóriums. Se você for, você vai ver. É o símbolo da decadência que havia chegado ao Império Romano. E não pouco depois daquilo, o que aconteceu? O império caiu e hoje é apenas história. Então, existem certas características que marcam a decadência de um grande império. Mas dessas características, o que abre as portas para todos os outros problemas é a condescendência com o apetite, é a glutonaria. É interessante que nós, como vemos, deuses aí representando lá Sodoma e Gomorra, ele menciona a glutonaria como um dos principais pecados de Sodoma e Gomorra, por quê? Porque é a glutonaria que abria as portas para os outros pecados. Será que estamos vendo nos Estados Unidos isso? Estamos vendo algumas características interessantes, não é verdade? Nos últimos 30 ou 40 anos, esse país está entrando no que nós chamamos de glutonaria. Eu mencionei que no século passado, 1906, o consumo de açúcar era apenas 1 libra, 1997 alcançava já 185 libras por pessoa por ano. Como era o consumo de carne nos Estados Unidos em 1900? Era apenas 2,5 libras por pessoa por ano. Por que era tão
pouco, porque era um produto caro. Carne é um produto extremamente caro de se produzir. Mas o governo, junto com alguns grupos de interesse, criou um milagre chamado, sabe como é um milagre, que carne hoje é acessível? Sabe por que você vai no McDonald's e pode pagar às vezes até $1 por um hambúrguer? Por um milagre chamado subsídio. De 2,5 libras em 1906, o consumo de carne no ano 2000 já alcançava 380 libras por pessoa por ano. Por quê? Graças ao subsídio. Sabe quanto você pagaria no hambúrguer no McDonald's se não fosse os subsídios? Você pagaria $25. E eu fico orando para que um dia o Congresso americano termine com todos os subsídios, que em 2 décadas esse povo voltará a ser a nação mais saudável do planeta. Mas enquanto houver esses subsídios, e o pior é que para cada $100 que dão para a pecuária como subsídio, sabe quanto vai para a agricultura? 10 centavos. Então nós já vemos que a política alimentar é uma política de fracasso, é uma política que está levando a nação à falência praticamente. A obesidade, por exemplo, os gastos com obesidade têm ameaçado ao próprio sistema de saúde dos Estados Unidos. Imagine que daqui a 6, 7 anos se gastará $4 trilhões com a saúde nesse país, ou seja, 1 de cada $5 será gasto no sistema de saúde, 20%, mais do que o sistema de defesa nacional. Já imaginou o poderio militar dos Estados Unidos? Tem presença militares em tudo quanto é lugar, submarinos, porta-aviões, e a saúde vai estar cobrando mais do que a defesa nacional em 6 em 7 anos. Então nós vemos o quê? Uma nação que está em decadência. E juntamente com isso, o que é que nós vemos? Imoralidade. Não é verdade? Então essas coisas, elas sempre vão vir juntas. Então, combinação dos alimentos. Será que deveríamos combinar os alimentos ou é puro blá blá blá? Hã? Ninguém falou nada? Deve combinar. E por que devemos combinar os alimentos? Eu sempre pergunto por quê, já lembraram? Fermenta, por que fermenta? Vamos ver algumas combinações aqui gerais, né? Existem algumas regras gerais, é o que nós vamos falar de regras gerais. Por exemplo, o que nós deveríamos evitar nos alimentos? Combinação de frutas e verduras. Não devem ser comida na mesma alimentação. Por quê? Exatamente. Se você come as verduras, ela vai ter um tempo maior no estômago. Se você come as frutas juntos, o piloro vai estar o quê? Fechado, e essas frutas vão ter que permanecer no estômago mais tempo que necessário. E quando sair, estarão fermentadas. Então, o Espírito de Profecia menciona que frutas, veja o que diz, conselho sobre regime alimentar. Se quisermos conservar a saúde, devemos evitar comer frutas e verduras em uma mesma alimentação, em uma mesma refeição. Agora, veja o que ela diz sobre o conhecimento da combinação dos alimentos. Diz o seguinte: o conhecimento sobre a conveniente combinação de alimentos é de grande valor e deve ser recebido como sabedoria de Deus. Por que sabedoria de Deus? Nós somos animais racionais. Nós temos uma faculdade, né, intelectual, uma capacidade de tomar decisões. Se você observa na natureza, alguns animais não misturam a comida, porque o seu instinto diz que deve separar. Por exemplo, existem alguns pássaros que o dia que comem minhoca, não comem sementes, porque a sua natureza, o seu instinto já diz que não deve misturar.
Mas essa capacidade de decisão é peculiar dos homens, porque isso aí foi um dom que Deus deu aos seres humanos de decidir. E às vezes esse dom de decidir, ele acaba funcionando contra nós mesmos. Porque às vezes não tomamos decisões de acordo com o conhecimento que nós temos. Então, evitar frutas na mesma refeição. Que devemos evitar? Frutas doces com frutas ácidas. Por quê? Não combina. Frutas ácidas com carboidrato. Por exemplo, eu como uma laranja e depois um pedaço de pão. Funciona? Não? Por que que não funciona? Eu sempre digo que o carboidrato é o explosivo e a fruta ácida é o que vai fazer detonar. Vai produzir gases. Então, deve-se evitar. E uma coisa que nós devemos evitar também é muita variedade de comida em uma mesma alimentação. Por exemplo, tem pessoas que vão num buffet e porque pagaram 5 ou 6 dólares, pensam que é para comer de tudo. Não, vou fazer o meu dólar valer aqui. E na realidade está fazendo o quê? Está criando os problemas para a sua saúde. Por exemplo, às vezes na igreja vai fazer um pato lá que cada um traz um pouquinho de comida e todo mundo pensa que todo mundo tem que comer um pouquinho daquele pouquinho que veio. Não é. Então você tem que ter, assim, a capacidade de decidir, ok, qual vai ser a minha opção proteica? O que vai ser de vitaminas e minerais? O que eu posso pegar aqui de energético? E você fazer a sua seleção. Porque veja o que diz o Espírito de Profecia. A variedade de alimentos numa mesma refeição produz indisposição. Já repararam que quando se mistura muito, depois que se come, a primeira coisa que a pessoa sente o que é? Sono, está alcoolizada. E às vezes tem que amarrar a perna na cadeira, porque tem tantos gases, senão ficam flutuando e somem. Cheio de gás, aquilo ali, a fermentação, e faz a pessoa sentir sono e vontade de dormir. Não tem vontade de caminhar. Então segue ela dizendo, e destrói os benefícios de cada artigo, que se tomado sozinho traria ao organismo. Então nós criamos uma verdadeira confusão, ainda que seja de coisas boas. E essa confusão acaba o quê? Tirando os benefícios daqueles alimentos, se tomasse com menos mistura, traria ao organismo. É o que eu chamo de confusão, é o que eu chamo de Babilônia dietética, né? Aquela confusão dentro do estômago. Então, deveríamos evitar. Agora, existem alimentos que, apesar de serem alimentos bons, que saudáveis, algumas pessoas não combinam. Por exemplo, a senhora White dizia que feijão para mim é um veneno. Então tinha até algumas pessoas dizendo que a senhora White proibia comer feijão. Não, ela estava dizendo que para ela era um veneno, o seu organismo não tolerava o feijão. Então, apesar de ser uma coisa boa, para certas pessoas um alimento, por exemplo, eu disse ontem que não tolero o pepino, falei até que é bom para a memória, né? Eu como 3 dias e ainda estou lembrando que comi o pepino. Então, evita-se aquilo que, de certa forma, pode ser natural, mas que vai fazer mal à sua saúde. Muito bem. Vamos falar agora do sexto tema. São 12, chegamos no sexto. Atividade física. Atividade física. Quantos fazem atividade física regularmente aqui? Não estou falando de trabalho, estou falando de atividade física regular fora do trabalho. Uau, temos um bom número aqui de uns 3 ou 4. Muito bem. Quando se fala em atividade física, a gente já vê a reação negativa na fisionomia da plateia. Lembram de dor, de sofrimento, de suar. Mas eu vim aqui para trazer algumas coisas novas com relação à atividade física. Antigamente se dizia que na América havia um ditado que dizia: no pain, no gain. Essa é uma escola antiga. O que eles queriam dizer é o seguinte: se para você ter benefício, você tem que o quê? Que sofrer, não é verdade?
E eu, em McAllen, onde eu moro, tem muitos parques. Tem um parque que eu gosto de ir sempre caminhar e às vezes fazer jogging. Mas o que eu noto é o seguinte: às vezes eu estou caminhando, chama-se brisk walking, aquela caminhada bem rápida, e vejo pessoas que vêm correndo, mas passam umas pessoas perto de mim correndo, mas com uma cara tão feia, que eu saio de lado assim e deixo ela passar para não pegar aquela carga negativa. Por quê? Porque ela está ali sofrendo. Eu acho que o pobre coitado, só pensar que no outro dia vai voltar naquele sofrimento, ele está sofrendo muito mais, em vez de estar produzindo endorfina, está produzindo o quê? Adrenalina. Então, observo que as pessoas que eu vejo andando naquele parque, eu vejo andando por anos. Aqueles que eu vejo correndo são seasonal, são de estações. Muitos deles depois eu vejo caminhando e às vezes até mancando. Por quê? Porque de tanto maltratar as articulações com correr, o que acontece? Nós temos que colocar na mente o seguinte: o ser humano não foi projetado para correr, para caminhar. Correr é um mecanismo de defesa. O ser humano, Deus, quando desenhou a anatomia do ser humano, a nossa anatomia era para ser o quê? Qual era a profissão? Qual seria a atividade física dos nossos primeiros pais? Ele seria um jardineiro. Lavrar a terra foi dado depois, como brinde, mas antes ele seria um jardineiro. Então, toda atividade física tem que ter um componente mais ou menos da atividade de um jardineiro. Agora, quando se faz exercícios aeróbicos, ou exercícios aeróbicos muito intensos, o que se observa também é que as pessoas que entram em exercícios aeróbicos muito intensos, por exemplo, sabem vocês que os atletas vivem menos que a população geral? Sabiam vocês? Que a média de vida dos atletas profissionais é menor que a da população geral. Mas por quê? No Brasil a gente não fala assim, esporte é saúde? Isso é conversa fiada. Um jogador de futebol com 30, 29, 30 e poucos anos, suas articulações já não prestam para nada. Tem que ser a base de cirurgia e às vezes de drogas. Esses esportes competitivos acabam com a saúde. Agora, por que eles envelhecem mais rápido e morrem mais rápido? Porque quando você começa a fazer um tipo de atividade física, você começa a aumentar o aporte de oxigênio no seu organismo, juntamente com o oxigênio, o que você vai ter no final? Radicais livres, que são chamados oxidantes. O oxigênio é excelente para a saúde, mas eles provocam e produzem radicais livres que vai contribuir por quê? Para a destruição de tecidos e envelhecimento precoce. Você pode fazer um exercício aeróbico, não tem problema, mas o que você tem que fazer é incluir na sua alimentação grandes quantidades de alimentos que são o quê? Antioxidantes. Aí você vai ter os benefícios da atividade física aeróbica intensa. Mas se você não acompanha os dois, se você, por exemplo, começa a fazer uma atividade física intensa e segue nessa alimentação que existe por aí, que não tem nada de antioxidante, você está envelhecendo, né? O coração está ali com 20 anos, mas o pâncreas já está com 120, o estômago já não presta mais para nada. Por quê? Porque é a destruição provocada pelos oxidantes, que são os radicais livres. Então, as duas coisas sempre têm que ir, ou irem, de mãos dadas. Atividade física, uma alimentação com bastante antioxidantes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que uma atividade física ela tem que ter algumas características. A primeira característica de uma atividade física, ela tem que ser o quê? Uma atividade que você goste. Não adianta tentar fazer uma atividade física que você não gosta, porque
pela obrigação não se vai muito longe. Então você tem que buscar uma atividade física que você goste. Tem gente que gosta de nadar, outros gostam de andar, outros gostam de andar de bicicleta. Então você tem que buscar alguma coisa que você goste. Uma das melhores atividades físicas que existem é o caminhar. Caminhar rapidamente. Mas quem vive nessa região do país, onde chega o inverno muito rigoroso, então digo que sempre tenha um sistema de apoio em casa. O que é um sistema de apoio? Ou uma esteira, ou uma bicicleta dessa estacionária. Por quê? Porque chega um dia, cai uma neve muito grande, a temperatura vai muito mais baixa, o que a pessoa faz? Ah, que bom, hoje eu não vou poder caminhar. Aí pega uns 2 filmes lá no Blockbuster, umas 3 coisas de pipoca, e fica lá vendo o filme e não faz atividade física. Mas se você tem ali uma bicicleta olhando para você, ou uma esteira, você vai lá e faz a sua atividade física. Então, o caminhar no mall, né? Tem que ter um sistema de apoio, porque senão não vai. Porque aqui algumas coisas funcionam contra nós. Sabe quanto tempo nós levamos para formar um hábito? No cérebro? No cérebro? Hã? Quanto? 40 dias. 40 dias. Por isso que a Bíblia fala sempre em 40. E farão isso em 40 dias e 40 dias, porque a repetição de 40 faz com que nosso cérebro já... E quanto tempo leva para perder um hábito? 3 dias. 3 dias. Se você fizer 40 dias e deixar de fazer um dia, no primeiro dia que você deixa de fazer, você fica super incomodado. Como está faltando a metade da sua vida. No segundo dia, aquele desincômodo desaparece, está começando a comprar ideia. No terceiro dia, você já voltou ao sistema antigo. Já viu como é que funciona contra nós? Então, 40 dias para você formar um hábito e 3 dias para perdê-lo. Por isso que não se pode perder nenhum dia. Então, a atividade física, ela tem que ter alguns componentes. Por exemplo, as pessoas que trabalham braçal, como limpeza ou construção, eu sempre digo o seguinte: você quer ter disposição? Você quer acabar com essas dores musculares, essas famosas dores nos ossos? E na realidade, muitas dessas dores não são dor nos ossos, são dores musculares. Que a musculatura que sustenta a coluna, ela perde o seu tônus e a coluna perde a estabilidade e vai provocando dores, porque quando a musculatura que sustenta a coluna perde a estabilidade, ela trabalha muito mais para tentar manter a coluna alinhada. Então, o resultado vai ser dores. Então, se você chega em casa, por exemplo, eu até receitei para alguns que têm esses problemas de dores, aqueles que não têm também pode utilizar. Se você vem de uma caminhada, né? Ou se você faz um pouco de bicicleta, mais essa parte você vai ter que fazer da seguinte maneira. Quando você começa a fazer uma atividade física, você não pode fazer atividade física muito intensa. O benefício da atividade não vai estar na intensidade, vai estar na frequência. Não adianta você correr ou caminhar 5 quilômetros hoje e amanhã não fazer nada. Não adianta. É melhor você caminhar 1 quilômetro a cada dia. Agora, se você quer queimar calorias com muito mais rapidez, se você quer perder peso, então o que você pode fazer é o seguinte: se você for caminhar, você caminha quando você sentir que que está começando a cansar, você para. Senta um pouquinho, lê a lição da escola sabatina. Normalmente eu aconselho que a pessoa tenha aquela maquininha para marcar a frequência cardíaca, a pulsação. Você vê, por exemplo, você começou a cansar, você marca, o pulso chegou a 160 e você espera que ele volte novamente a quanto? A 70. Quando ele voltar a 70, o que você faz? Continua a atividade. Quando você começou a quentar, aqui eu não estou falando de tempo, não precisa de tempo. O tempo quem vai determinar é seu corpo.
Daqui a pouco você começou a cansar, sentiu que cansou. O que você faz? Quanto está meu pulso? Para e só volta quando ele chegar aos 70. Então o que vai acontecer? Você faz isso 4 ou 5 vezes. Você vai queimar calorias com muito mais eficiência se você tivesse feito direto. Por quê? Porque quando você faz uma atividade física direta, sem você ter preparo físico, chega um momento que a sua capacidade de queimar energia com o oxigênio é limitado. Não vai mais queimar. Aí você passa de uma respiração que nós chamamos de aeróbica para anaeróbica. Será aquele tipo de energia que será produzido sem utilizar oxigênio, que vai provocar fermentação e vai provocar o chamado ácido lático, que é uma maneira do organismo buscar energia. E esse ácido lático é justamente quando se acumula nos músculos. Já reparou que depois que você faz uma atividade física muito intensa, como é que está a musculatura no outro dia? Dolorida. O que provoca essas dores? É a quantidade de ácido lático que você tem na musculatura. Então, nunca permita que o seu corpo utilize um sistema alterno de produzir energia. Você tem que enganar ele. Você vai, quando começar a cansar, para. E o que vai acontecer? Você vai queimar energia com muito mais caloria com muito mais eficiência e você perde peso mais rapidamente. Não deixa entrar em andamento o mecanismo compensatório do organismo. Engane ele. E você vai ver que a calorias serão queimadas com muito mais rapidez e você perderá peso com muito mais rapidez. Agora você vai notar uma coisa, que à medida que você continua caminhando os dias, você vai ver que você vai começar a se cansar a distâncias mais longas. E outra coisa que você vai notar é que quando você parar para descansar, o seu batimento cardíaco que estava em 150 ou 160, ele vai voltar a 70 com muito mais o quê? Com muito mais rapidez. Sabe o que isso significa? O nome disso chama-se fitness. Você está ficando em forma. Seu sistema cardiovascular está entrando em forma. Muito complicado, não é verdade? Coisas simples e que pode ter uma utilidade tremenda, tremenda para nós. Então, um jardineiro, como é que ele faz a atividade física dele? Um jardineiro, ele caminha muito, não é verdade? Se ele tem um jardim grande, ele tem que estar para lá e para cá. Ele também tem que esticar-se, né? Agachar-se. O que ele está fazendo ao esticar-se e agachar-se? Alongamento. Ele às vezes tem que carregar peso, né? O baldes com água, o troncos de árvores que ele corta. E nosso corpo está desenhado. Então nós precisamos desses 3 componentes. Precisamos de um componente aeróbico, precisamos de um componente de alongamento e precisamos de um pouco o quê? De peso. Para quê? Para manter o tônus muscular, principalmente daqueles grupos de músculo que nós não utilizamos muito. E o peso, ele é muito importante, sabe o quê? Porque o peso, fazer um pouquinho de peso, é o método melhor que existe para prevenir essa epidemia de osteoporose. Tem gente tomando aí cálcio, eu já falei que não existe deficiência de cálcio na alimentação. A alimentação tem cálcio suficiente que nós precisamos. O que nós estamos fazendo é comendo muito açúcar que está roubando cálcio e não estamos fazendo atividade física. Mas como é o mecanismo pela qual a atividade física estimula o fortalecimento dos ossos? Principalmente peso, a gravidade. Você sabe o grande desafio hoje que a NASA tem em fazer viagens pelo espaço? É a ausência de gravidade. Não existindo gravidade, não existe o quê? Peso. Então estão desenhando os vários tipos de máquinas, porque às vezes os astronautas, quando vão para o espaço, que nem tem o peso do seu corpo, eles começam a perder massa óssea. E muitos, quando saem das naves, têm que sair em cadeira de roda, porque está totalmente osteoporótico. Porque a ausência da gravidade, o que fez? Provocou a
perda de massa óssea. Então esse é o grande desafio que a NASA tem. Existe até uma ciência chamada medicina aeroespacial, que se dedica a estudar esses problemas aí do ambiente, do espaço e no ser humano. Então, quando você, por exemplo, quando você levanta um pouquinho de peso, e eu menciono sempre as extremidades superiores, por quê? Porque as inferiores, pelo menos nós temos o quê? Pelo menos o peso do corpo, e você sempre vai manter um certo tônus. Mas as superiores, você pode ver, se você não faz atividade física, você faz assim, o que que é? Parece pelanca, não é verdade? Parece não, é pelanca. Já não tem músculo ali. Então, para manter o tônus muscular, um pouco de atividade física de peso. Quando você levanta um peso na sua mão, o que que acontece? Sabemos que os músculos, eles se insertam nos ossos através de tendões. Existem tendões. Quando você levanta um peso, o que acontece com o músculo? Ele contrai. Quando ele contrai, ele manda um estímulo para onde? Para o tendão que está insertado no osso. O que que esse estímulo vai dizer para o osso? Olha, é melhor você se fortalecer porque a gente vai fazer algum trabalho aqui. Então, imediatamente, o osso começa o processo de osteoblastose, ou seja, de reconstrução e captar mais cálcio da corrente sanguínea. Nós temos nos nossos ossos dois sistemas. Um chama-se osteoblastoses, o outro chama-se osteoclastoses. Vocês já passaram, por exemplo, quando estão reparando uma estrada, que tem uma máquina que vai picando todo o asfalto velho? Sabia que nós temos células nos nossos ossos que fazem isso? Chama-se osteoclastos. Eles saem comendo todo o osso velho. Só que atrás quem vem? Os osteoblastos. O que que eles fazem? Vão colocando uma camada de cálcio nova. A osteoporose ela vai acontecer quando o ritmo da osteoclastose superar da osteoblastose. O reparo vai estar muito mais rápido, vai estar muito mais lento do que a destruição dos ossos. Então, quando você faz uma atividade física, que os tendões recebem o estímulo dos ossos, ele está dizendo o quê? You better get ready, porque a gente vai fazer algum trabalho. Então, começa a acelerar o quê? Captação de cálcio da corrente sanguínea e os ossos vão ficando o quê? Fortalecidos. É isso que você precisa. O problema de osteoporose, que não está relacionado com atividade física, são quando as pessoas têm problemas de cálcio por problemas de absorção intestinal. Então, essas vão ter, mais relacionada à deficiência na dieta, não se conhece caso de deficiência de cálcio na dieta. A dieta tem abundância de cálcio. Então, nós somos frutos de uma indústria pecuária e agora, por exemplo, vocês podem até ver o que é que nós aprendemos. Qual é a melhor fonte de leite? O que é que nós aprendemos? A maior fonte de cálcio, o que é? Leite, não é verdade? Queijo. Não, não é. Isso aí é o que nós aprendemos porque somos fruto de uma sociedade totalmente voltada para a pecuária. Agora, a sociedade está se tornando mais consciente. Por exemplo, o leite, há 2 décadas atrás, era um produto que se vendia só. Hoje tem que se fazer propaganda para vender leite. Já repararam? Got your milk? Artistas são convidados, celebrities, para poder fazer propaganda. Por quê? Porque já está havendo o quê? Digamos assim, uma consciência com relação de que o leite sempre foi um produto muito mais valorizado do que ele deveria ser, supervalorizado. Então, existe abundância de cálcio em vários tipos de alimentos que nós podemos utilizar. Não necessitamos de leite desses produtos para repor cálcio. Eles têm cálcio? Tem cálcio. É a única fonte de cálcio? Não é a única fonte de cálcio. Não é mentira que tenha cálcio, é verdade.
mas não é a única fonte. Existem muitas outras fontes se nós temos uma alimentação variada e uma alimentação equilibrada. Então, atividade física vai depender não da intensidade e da frequência. Se você faz de maneira alternada, no mesmo espaço de tempo, você vai queimar calorias com muito mais eficiência. Então, aquilo que se poderia fazer, se você faz uma atividade física em casa ou fora de casa, quando você chega em casa, eu sempre aconselho aqueles que trabalham com trabalhos repetitivos ou físicos, que compre o Epsom Salt. Quem conhece o Epsom Salt? É um sal grosso que vende aí no CVS, no Walgreens. Então você chega em casa, coloca a banheira ali com água, coloca umas 2 colheres de Epsom Salt e entra ali até o pescoço. Depois da atividade física, de 15, 20 minutos, entra na banheira com água quente com Epsom Salt. O que aconteceu com o seu corpo e com a sua musculação? Ela estava aquecida, agora ela está aquecida e relaxada. Não é verdade? E depois que você sair da banheira, o que você vai fazer? Alongamento. Você está pronto para poder criar flexibilidade no seu organismo, nas suas articulações. Então, se você faz alongamento, você senta, estica o pé e tenta tocar o dedão do pé, provavelmente, às vezes, nos primeiros passos, a barriga não vai deixar a mão chegar nem até o joelho, mas depois, à medida que vocês vão pegando flexibilidade, vocês vão notando que está muito mais flexível. O que vocês vão notar? Vocês vão notar que a circulação, muita gente que tem problemas, que eu vou dormir, tenho dormência no braço, viro para cá, as pernas estão dormidas, eu acordo, mas minha mão não acorda junto, ela continua dormida durante o dia. Por quê? Isso é um problema de circulação que está relacionado com falta de atividade física e o quê? A alimentação com muita gordura. O sangue, ele fica muito denso. O coração é uma bomba. Uma bomba, ela vai bombear mais eficientemente água ou óleo? Água, certamente. Então, quanto mais denso está o nosso sangue, menos eficiência vai ter o coração. Além do pobrezinho estar sofrendo, ele não vai conseguir uma perfusão correta, perfundir corretamente os nossos tecidos e vamos ter uma série de problemas. Então, eu quando estava fazendo meu internado lá no hospital em Mission, no Texas, uma vez eu fiquei surpreso, porque chegou um acidentado e... Não foi acidentado. Chegou uma pessoa com chest pain, com dor no peito. E no hospital a gente tem um protocolo como fazer, com trauma de cabeça e com chest pain, porque são coisas que se vê muito. Para evitar de dar uma comprimida e mandar a pessoa para casa e ela morrer. Então nós temos protocolos, ainda que isso aconteça muito. Então, a enfermeira estava ocupada, eu fui tirar a amostra de sangue e deixei lá em cima para o laboratório. Então, fui fazer rapidamente ali a história clínica do paciente para depois passar para o attending physician, para o médico que estava de plantão. Só que eu levei mais ou menos uns 30 minutos na história clínica e quando eu passei, eu estou vendo lá a amostra de sangue que foi tirado e olhei uma camada branca, mais ou menos desse tamanho. Eu olhei lá, cheguei perto para olhar, falei, o que é isso? Eu olhei, tipo manteiga. E eu voltei lá e falei assim, escuta, o que você comeu agora? Não, tem umas 2 horas que eu passei ali no Burger King e eu comi um cheeseburger com um milkshake. E estava lá. E esse problema, por exemplo, grande parte de gordura, ela entra para a nossa linfa, ela não entra direto no sistema, na corrente sanguínea. E ela entra na linfa e vai desembocar justamente perto das coronárias. Por isso que as coronárias são as primeiras que vão sofrer com excesso de gordura no sangue. Então,
vamos ter uma melhor circulação se temos uma alimentação pobre em quê? Em gordura. E vamos ter uma melhor circulação se temos o corpo mais flexível fazendo o quê? Fazendo alongamento. E não importa a idade, tem gente que fala assim, não, eu estou muito velho para fazer alongamento. Não importa a idade. Eu vejo pessoas com 90 anos, têm muito mais flexibilidade que às vezes meninos de 17, 16 anos. Agora tem que começar com o quê? Tem que começar com moderação. Eu lembro, há 20 anos, quando vim para os Estados Unidos, eu no Brasil tinha muita atividade física e gostava de colocar as pernas nos meus ombros e andar com as mãos, sabe como é que é? Colocar as pernas nos ombros e andar parecendo uma aranha, um sapo, alguma coisa assim. Sabe como é que é, não? Eu tinha uma flexibilidade tremenda. Hã? Aí vai ter que chamar o 911 para desmontar, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Cheguei em Nova York e esqueci um pouquinho da atividade física e um dia fui tentar fazer na sala lá. Coloquei uma, outra não consegui colocar. E para tirar que eu coloquei, eu quase que tive que chamar os bombeiros. E quando consegui tirar, fiquei com uma dor nas costas por umas 3 semanas. Por quê? Perdi a flexibilidade. Não é verdade? Então, essa flexibilidade vai estimular a circulação. Estimulando a circulação, vai estimular a oxigenação. O cérebro vai estar mais claro, vamos ter mais disposição, vamos ter uma noite de sono mais tranquilo. E cada dia vamos amanhecer cheio de energia, pronto para enfrentar os desafios daquele dia. São coisas simples. E às vezes, nas palestras que eu dou, e pessoas vêm falar assim, mas eu não tenho tempo. Eu falo, tem que ter tempo. Sabe por quê? Porque o cemitério está cheio de gente que não tinha tempo. E agora eles têm todo o tempo do mundo. Não é verdade? Então, nosso corpo ele não pode trabalhar se a gente não respeita as leis de saúde. E quando você para 30 minutos para poder comer, você não está gastando o seu tempo, você está investindo em você. Porque se você ficar doente 3 meses numa cama sem poder trabalhar, ou se você morre, eu te garanto que no dia seguinte, aquilo que você estava fazendo já tem outra pessoa fazendo. E o mundo vai continuar girando da mesma maneira sem você. Então, não olhem isso como perda de tempo, isso é um investimento que nós temos que fazer. Porque o que gera riqueza, o que gera recursos, o que é? É o nosso corpo, é a saúde. Então, se é Ele que gera riqueza para nós, se gera recursos, não deveríamos ser gratos a Ele? E como vamos ser gratos a Ele? Tratando Ele bem. Não é verdade? Tratando esse corpo bem. Porque não adianta você trabalhar com muita intensidade durante 10, 15 anos, sendo que você poderia trabalhar 40, 50 anos e ter uma vida muito mais produtiva a longo prazo. Então, necessita ter esse tempo para comer, necessita ter tempo para fazer uma atividade física e os únicos beneficiados somos nós mesmos quando fazemos. Ok? E vamos aproveitar aqueles que ainda não têm um problema, que evita que façam atividade física, que às vezes chega um momento que a pessoa tem um problema que já não pode fazer mais atividade física. Não é verdade? Então, temos que dedicar tempo para nós, temos que investir nesse corpo, porque é o corpo que gera riqueza, gera recursos. Muito bem. Eu falei de alimentos cozidos ontem, não foi? Líquido nas refeições, todo mundo já sabe. Não é verdade? Deve-se evitar líquido nas refeições pelo menos 30 minutos antes ou 2 horas depois. Isso não quer dizer que durante as refeições você não possa tomar um suquinho, em pequenas quantidades não tem problema. Você não pode tomar uns 2 copos de água, 2 copos de suco. Se você quiser tomar um aperitivo junto, não tem problema nenhum. Ok? Que não seja gelado e que não seja em grande quantidade. Senão você vai atrasar o processo digestivo. Agora,
Alimentos industrializados. Quais são os alimentos industrializados? E qual o problema dos alimentos industrializados? Todo alimento industrializado, ou que tem que ser armazenado, para não deteriorar, ele precisa de quê? Precisa de preservativo. Para atrair esses alimentos, tornar mais atrativo para o público, eles têm que ter o quê? Corantes e também o quê? Um aromatizante. Eu não sei se todos estavam aqui quando eu mencionei que o problema não é, por exemplo, se eu tenho um aromatizante, eu quero um aroma de morango, eu quero um aroma, um sabor de vanila. O problema é que não é um químico só que dá o sabor de morango. Lembra que eu mencionei que para conseguir, por exemplo, o sabor morango, é uma mistura de 40 produtos químicos diferentes. Então não é só um produto químico que você está ingerindo, você está ingerindo 40 para obter o quê? Um sabor apenas. Então aquilo está cheio de produtos químicos. E também alguns preservativos, que eu vou mencionar aqui para vocês. Um desses preservativos, ou aditivos, o pior aditivo que existe, por exemplo, que é utilizado em refrigerantes, qual é? A cafeína. Aliás, a cafeína é a única droga autorizada como aditivo para o consumo humano. Você não encontra outro. O que faz a cafeína? A parte daquilo que eu falei no sábado. Estimula a secreção ácida. Então, provoca gastrite, porque irrita a mucosa. Aqueles que têm gastrites e úlceras, cafeína, esqueça. Piorando o quadro de úlcera e gastrite. Estimula o quê? O sistema nervoso central. Como estimula o sistema nervoso central? É um estimulante. E provoca o quê? Dependência. Tem pessoas que me dizem o seguinte: doutor, eu tomo cafeína porque é boa para a minha dor de cabeça. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um cafezinho e ali vai embora a dor de cabeça. É bom para a dor de cabeça? Eu disse, não, é que você já está dependente. Quando você não toma, o corpo pede como a dor de cabeça. Quando você satisfaz aquela dose diária, a dor de cabeça vai embora. Isso chama-se o quê? Dependência. Aumenta a pressão arterial, provoca nervosismo. Já vivemos num mundo estressado, imagina. Quem quer ficar mais nervoso do que já está? Ninguém. Insônia, e estudos relacionam ele com câncer de pâncreas. Aumento da incidência de câncer de pâncreas está relacionado com o quê? Com aumento do consumo da cafeína. Eu mencionei do nitrito e nitrato de sódio, lembra? Com relação à carne. O que acontece? O nitrato ele é convertido em nitrito e o nitrito passa a ser uma substância o quê? Carcinogênica. E o glutamato monossódico, quantos conhecem? Aquele que provoca a chamada síndrome do restaurante chinês. A pessoa vai lá, come no restaurante chinês, depois sai com aquela agonia, isso aqui tudo formigando, é o glutamato monossódico. Bromato de potássio. E aqui é um capítulo importante, uma parte muito importante sobre o bromato de potássio, que vem principalmente no pão branco. Hoje nós temos um fenômeno. Tem muitas pessoas que têm um quadro de hipotiroidismo, um quadro clínico de hipotiroidismo, mas quando vão fazer o exame de tireoides, está normal. Como se consegue isso? A pessoa tem indisposição, tem cansaço, sonolência, e vai fazer um exame de tireoide e o exame está normal. Como é que isso acontece? Porque o bromato, que é chamado de bromide, quando nós o comemos, em algumas pessoas o bromato, a sua tireoide tem afinidade pelo bromato. Então, os receptores que deveriam receber os hormônios que estimular a tireoide, começam a ser ocupados por quê? Por bromide.
Então, quando você faz o exame de sangue, o que que acontece? O nível de hormônio está o quê? Normal. Mas você não tem receptores suficientes para ser estimulado por esses hormônios. Pelo quê? Pela quantidade de bromato de potássio que você está comendo. Então, evitar o máximo que se possa os bromáides, o bromato de potássio que é utilizado muito para dar textura, principalmente ao pão branco e alguns bolos. Além disso, esse bromato em ratos de laboratório provocou câncer. Então, deveríamos utilizar. Não utilizar. Não utilizar o bromato de potássio. Sulfitos. O que são sulfitos? Onde são utilizados? Nas frutas e nas verduras, nos vegetais. Por isso, o que nós temos que fazer com as frutas e vegetais? Lavar bem lavado. Não é verdade? Por exemplo, aqui está a diferença. Quando se lança o nitrato na carne, você tem como lavar? Não, porque ele absorve aquilo com muita afinidade, 10 vezes mais. Mas quando são adicionados vegetais, você pode lavar, evitando colocar o quê? Evitando colocar de molho. E o Zaceusulfame K. Vamos falar agora de alguns endulcorantes artificiais, né? Que o pessoal fala, usa isso, usa aquilo. Então, esse é um adoçante artificial, existem várias marcas aí, que têm sido usados principalmente para chicletes, café instantâneos, gelatinas, pudim. Esse adoçante é considerado pior que a sacarina e o aspartame. E testes de laboratório provocaram câncer em animais, podendo aumentar o risco de câncer em seres humanos. Então, estiveram proibidos durante muito tempo nos Estados Unidos, mas o lobby do açúcar é muito forte, novamente voltaram a produzir. O hidroxanilbutilato. É um bom nome para um filho, né? Hidroxanilbutilato. Imagine. É um antioxidante usado em alimentos que contêm óleo. A Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer o considera possivelmente cancerígeno aos seres humanos. Ele é listado na Califórnia como carcinogênico. Então, a regra de ouro aqui é o quê? Deixar de lado todos os produtos que estão industrializados e processados. Eu posso utilizá-los? Sim, eventualmente. Não tem problema. É o mesmo problema do microwave. Eu posso utilizar o microwave? Eventualmente não tem problema. Eu posso utilizar o microwave como se fosse fogão? Certamente que não. Então, são coisas que existem, pode ser utilizada, mas tem que ser utilizada com o quê? Com muito critério.